Você vai abrir a sua Bíblia comigo e eu vou pedir para que todos abram mesmo a Bíblia, não vou pedir para a Tainá projetar. 1 de João, primeira carta de João, capítulo 1. Preocupado com a saúde da igreja, pela invasão gnóstica de pensamentos que deturpavam a encarnação de Cristo, João escreve para uma igreja que estava sendo ameaçada por doutrinas mentirosas. Quando João escreve essa carta, escreve preocupado com a saúde espiritual de uma igreja que tinha recebido a sã doutrina, mas estava sendo influenciada por outra sabedoria vãs filosofias mundanas, que estava estava sendo aceita dentro da igreja. Então João, para tirar a confusão espiritual, olha que interessante, vou repetir isso algumas vezes nessa ministração, para tirar a confusão espiritual é necessário sabedoria da palavra. A palavra, ela tira toda a treva, porque, como diz o salmista, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, a tua palavra. É o que vai trazer clareza diante da dúvida, é o que vai me tirar daquela incerteza, é a palavra. E João, quem lê as cartas de João, ele fala: eu vos escrevo para que vocês não caiam no engano. E aí, nessa carta de 1 João, eu leio ela assim, durante o ano, diversas vezes. E aí ele vem, depois de fazer a saudação, depois de confirmar a encarnação de Jesus, depois de dizer da revelação do verbo, ele vem aqui nessa passagem que eu vou ler com você, e diz o seguinte, deixa eu pegar meu olho auxiliar. 1 de João, capítulo 1, versículo 8. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Continuemos. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Continuemos. Meus filhinhos, olha o que ele diz: escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Olha que interessante, ele está associando não pecar àquilo que ele está escrevendo. Posso ouvir um amém? Amém. Se eu não quero pecar, eu tenho que conhecer a palavra. Posso ouvir um amém? Amém. Remédio contra o pecado, palavra de Deus. Remédio contra o pecado, palavra de Deus. Não é vãs filosofia. Ele está dizendo: cuidado com aquilo que não é a palavra. Se porém alguém pecar, que coisa linda, hein? Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, cujo nome é Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo. Amém, irmãos? Eu quero fazer uma pergunta retórica que você vai responder para você mesmo. Não olhe para trás, não olhe para frente, não cutuque ninguém, em nome de Jesus, amém. Tá bom? O que nos faz pecar? O que te faz pecar? E aí, tem aquela voz que todo mundo fala, a voz da consciência, que na verdade para o cristão é a voz do Espírito Santo. Ele olha para você e diz: você sabe. O que me faz pecar? Você sabe. E é isso que eu quero que você entenda nesta manhã. E eu quero compartilhar com vocês alguns aspectos que são importantes para o amadurecimento da nossa fé. Tainá não está indo. Para o amadurecimento da nossa fé. Lutando contra o pecado ou se entregando para o pecado? Essa é a minha pergunta para você nessa manhã. Se o texto de João está dizendo que o que me impede de pecar é conhecer a palavra,
Então, se eu não estou conhecendo a palavra, eu estou me levando a pecar. Então, nesta afirmação que eu estou trazendo para vocês, você está lutando contra o pecado ou você está se entregando ao pecado? Quem não lê a palavra se entrega ao pecado. Primeiro choque que a cadeira vai dar nos irmãos hoje. Mas pastor, eu tentar vindo para a igreja, positivo. Tentar fazendo oração, muito positivo. Tentar jejuando, mais que positivo. Mas você precisa vencer o diabo e vencer a tentação conhecendo a palavra. Aleluia. Errais por não conhecer nem a palavra e nem o poder de Deus. Verdade. A palavra, meu irmão, Jesus, quando foi confrontado, ele não começou a dizer Orianda Labalaia. Ele não falou, o meu pastor Jonas da comunidade Tenda da Paz. Ele falou, está escrito. E o diabo tremeu. Porque se Jesus falasse, estou jejuando 40 dias, estou orando 40 dias, não importa, durante os 40 dias de jejum, durante as 40 noites de jejum, o diabo estava lá tentando ele. Mas toda vez que ele tentou o nosso Senhor, ele falou, a palavra diz. E uma das mais bases elementares, fundamentais de tudo que Jesus faz, nos levar a crer que a palavra é o fundamento básico para vencer o inimigo. Ele diz, não apenas de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Deus diz me livra do pecado. Posso ouvir um amém? Amém. É isso. Comecei a fazer, não estou desdenhando, é uma crítica que eu tenho. Comecei a fazer um curso de teologia numa igreja. Quando eu entrei naquele curso de teologia, falaram assim, não pode pregar com a gravata torta. Eu falei, meu Deus, curso de teologia me ensinando a pregar de gravata? Achei estranho, mas falei, vou continuar, porque eu sou desses. Aí no outro dia ele falou assim, você tem que entender que para subir naquele altar, você tem que, antes de qualquer coisa, ter a doutrina da tua igreja decorada, para que você não erre no momento da palavra. Eu falei, mas tá, doutrina da igreja, eu imaginando, né? Doutrina da igreja é a palavra. Não, a doutrina da igreja era as regrinhas. O tipo de roupa que você tem que usar, o tipo de gravata que tem que ser, você tem que conhecer muito o fundador da igreja, porque ele também era o bispo da igreja. Eu falei, meu Deus, me perdoa, não é isso que eu quero. Fui para uma universidade teológica universitária. Lá eles não tinham compromisso de ficar falando de gravata, não tinha compromisso de ficar falando de... Quem fez teologia universitária sabe o que eu estou falando. Você tem uma orientação de graduação para se formar daquilo que é a teologia, ou seja, o estudo profundo do Criador, daquele que inspirou a palavra. Amém? Então, esta afirmação que eu trago é, se você não lê a palavra, você não luta contra o pecado, você se entrega para o pecado. Então sai dessa de, eu conheço a palavra, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sai dessa de, na hora que você sentir um arrepio, vou lá no Google, o que Deus quer falar comigo? Aí vem lá, aquele que habita no esconderijo, oh glória, oh. Para você ser guardado, você tem que habitar, e quem habita escuta, e quem escuta obedece, e quem obedece está protegido, e quem está protegido guarda do pecado, guarda-se contra o pecado. Amém, irmãos? Então, hoje eu quero falar do abandono da fé do brasileiro. Último censo realizado no ano 2022, você sabe que os brasileiros estão falando que eles são mais evangélicos do que cristãos, porque ser evangélico é mamão com açúcar. O evangélico, ele admira o apóstolo, mas o cristão
Jesus. O evangélico não tem compromisso com a palavra, ele tem compromisso com a igreja. Ele vai vestir a gravata da igreja, ele vai estar comprometido com a aparelhagem da igreja, com os irmãos da igreja, mas o cristão tem compromisso com o Cristo que te salvou, o Cristo do Deus vivo enviado como Messias que nos leva à salvação. Ser evangélico virou modinha, porque o evangélico ele vai para o show, e lá no show, o irmão que está cantando para Deus, ele está tirando a foto do irmão que está cantando para Deus, ele está trocando a essência, ao invés de adorar o Criador, ele está adorando a criatura. Esse é o evangélico. O cristão verdadeiro, mesmo que ele esteja num evento como esse, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Não importa quem está cantando, importa o meu louvor, que não é para quem canta, mas é para quem me deu o talento. Meu irmão, o abandono da fé, a fé genuína que nos faz cristão, a fé que nos leva à compreensão da sã doutrina. Cadê os cristãos dos dias de hoje? Depois que inventaram o aplicativo da Bíblia, eu falei, agora nós vamos ter grandes homens e mulheres de Deus pregando na igreja. Os irmãos estão fugindo da leitura da palavra dos aplicativos para ficar seguindo o podcast. Meu irmão, você não pode fazer parte dessa estatística. Posso ouvir um amém? Não faça parte dessa estatística. Entre ser evangélico ou cristão, seja um verdadeiro cristão. Não permita que nada te leve para longe de Deus. Não permita que nada te leve para longe de Deus. E você sabe o que te afasta de Deus. Não precisa o pastor, não precisa o irmão, não precisa ninguém chegar, porque o teu secreto, o teu particular é do teu conhecimento, é de sua instância, é foro íntimo. Então você deve se precaver. Irmãos, Paulo, ele nos ensina, e isso é muito importante, que existe um mal que habita em nós, e este mal que habita em nós, chamado pecado, é o que a nossa carne deseja. É por isso que João, na carta, ele fala assim, quem diz que não tem pecado, está se fazendo mentiroso, e Deus não está nele. Meu irmão, mesmo você que se batizou, eu e você que estamos servindo ao Senhor, nós ainda temos em nós a origem do pecado. O que nos faz diferente é a prática. O pecado ainda reside em nós, mas eu não pratico o pecado, porque o mal que habita em mim, eu tenho a consciência pela sã doutrina, que ao nascer de novo, eu não faço mais o desejo do pecado. Posso ouvir um amém? Amém. Ô Jorge, foi fácil pedir perdão? Não foi fácil pedir perdão, né, Jorge? Quando na verdade a gente está ali, se achando o certo, a nossa perspectiva, mas para viver em harmonia, porque eu sou uma nova criatura, o Espírito de Deus vive em mim, eis que tudo se fez novo, eu peço perdão. Pastor, é fácil perdoar? Não, mas Ele vai morar em mim, e Ele morando em mim, Ele me ajuda a declarar o perdão. O pecado, mal que não queremos, habita em nós, mas a prática depende da nossa decisão. Eu e você ainda temos o pecado em nós, porque nós ainda estamos num corpo corruptível, mas a prática do pecado, ela é impelida, ela é impulsionada se eu estou distante do meu Deus. Para Ele, por Ele são todas as coisas, e é para Ele e para Ele que eu vou, porque Ele é o meu espelho. Amém, irmãos? Eu quero aproveitar a leitura de 1 João e trazer alguns ensinos baseados naquilo que nós lemos. Preste muita atenção. Primeiro, não brinque com fogo. Todos temos fraqueza. Meu irmão, não é porque você é crente
Minha irmã, não é porque você tem algumas horas de oração, que você fez leitura, que você tem teologia. Meu irmão, não é o teu conhecimento. O que te faz entender e ainda se libertar do pecado é a constância. Quem estava aqui ontem viu no modelo que foi lançado, o exemplo que foi dado através da dinâmica. Ela colocou aqui um copinho, uma xícara, não, como é o nome daquilo? Um caneco. E aí os irmãos, da onde estava, tinham que lançar um papel para acertar aqui. Resultado, ninguém acertou, porque estava todo mundo longe. É a mesma coisa do pecado. Nós vamos continuar no pecado se longe estivermos de Deus. É esta lógica. Longe de Deus o pecado reina. Aliás, como Jesus diz, quem não é comigo é contra mim. Se o pecado está em mim, eu estou contra Deus. Para Deus habitar em mim, através do teu Espírito, o pecado não pode residir em mim na prática. Porque eu tenho sim uma inclinação do pecado, mas eu não pratico o pecado, porque ele vive em mim. Se você estiver entendendo, diga amém. Não brinque com fogo, irmãos, nós temos inclinação para o pecado. Se o teu olho te faz pecar, meu Deus, eu vou ter que arrancar o olho. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando, se você está vendo pornografia, comece agora a tirar isso da tua vida. Elimine isso da tua vida. Se a tua mão te faz pecar, se você coloca a mão naquilo que é impuro, coloca a mão naquilo que não é teu, elimine esta prática hoje, diz o Senhor Jesus. É mais ou menos aquilo, está iradinho, está nervoso. Tem uns irmãos que ficam nervosos que até tremem. Os pincher, os evangélicos pincher, porque cristão não é pincher, só os evangélicos. Tem uns irmãos que ele é tão nervosinho que antes de vir para a igreja ele vai para o espelho e ele fala assim: se eu encontrar a irmã, vou falar assim, ó, olha assim, ó, seguinte, irmã, os pincher. Às vezes nós vamos falar com os irmãos, os pelinhos aqui até arrupeia, como diz minha avó. O irmão está carregado, vai ter que ir lá na sessão do descarrego. E depois ele volta dizendo: eu sou universal. Misericórdia. Não brinque com fogo. O pecado que reside em nós tem que ser morto. E a palavra nos leva a matar o pecado. Amém? Todos temos fraqueza. Isso está em 1 de João. Ele diz exatamente isso no capítulo 1, versículo 8. Ele diz: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Sim, irmãos, o pecado reside em nós, mas ele tem que ser sufocado, ele tem que ser matado todos os dias, porque todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia o pecado vem, me chama, mas eu tenho que dizer não ao pecado. Ai, pastor, estou fraco. Mas quem diz que o pecado fortalece? O irmão diz que está fraco, se achar funda no pecado. Mais fraco é estar longe do Senhor. Você quer fortalecimento na presença do Senhor. Amém, irmãos? 2, ele diz o seguinte: a confissão, no verso 2, ele diz assim: se afirmamos, no verso 2 não, no verso 9, ele diz assim, cadê o 9? Se confessarmos os nossos pecados, por que Deus quer que nós confessamos? Porque quando eu falo, eu tenho consciência que eu errei. Sol, me desculpa, me perdoa, consciência do meu erro. Zoanete, meu irmão, era para ter feito, não fiz, tenho consciência. O confessar me leva a mostrar para o Senhor que eu sei onde errei, mas eu quero mudar a minha atitude. Se confessarmos o nosso pecado, ou seja, se tivermos consciência do nosso erro e falar, Ele nos perdoa. Amém, irmãos? Olha para alguém e fala: fala com Deus aí, irmão. Fala com Deus aí, irmão. Tem irmão que fala a vida toda para o irmão, mas não abre a boca para confessar o pecado a Deus. E olha, tem gente confessando para o irmão confessa para a igreja toda. Tem irmão que você não pode confessar o pecado.
Porque ele vai chegar no outro irmão e falar assim: vamos orar pelo pastor Jonas? Aí ele fala tudo com o pastor Jonas. Então, irmãos, confesse a Deus. A confissão revela a nossa consciência para abandonar. Se eu estou pedindo perdão para Sol, eu sei que eu errei e quero abandonar o meu erro. Com Deus não pode ser diferente. Confesse ao Senhor o teu pecado e abandone o teu erro. Oh, glória! Terceiro, 1 João 2,1, ele está dizendo assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. A palavra de Deus nos liberta do pecado. 2,1, eu li o 2,1? Li. Meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. A palavra de Deus nos liberta do pecado. A palavra de Deus vai dizer se você está errado. A palavra do Senhor vai apontar qual é a direção. Meu irmão, não se equivoque mais. Para de esperar o irmão bater no teu ombro e dizer: eis que te digo, faça assim, olha, a receita é essa. A palavra do Salmo 1 diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o teu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém, irmãos? Para de acreditar apenas no que diz o eis que te digo, mas acredite na verdadeira, única, intransferível e verdadeira profecia. Uma vez nós tivemos um culto, nunca vou esquecer isso. Um culto, irmãos, como esse que nós louvamos o Senhor hoje, que nós chegamos à sala do trono, entregamos a majestade do louvor a Ele, tudo a Ele. Aí no final do culto uma irmã me procurou e falou: pastor, nesta igreja não tem profecia não. Eu falei: minha irmã, mas teve profecia desde do Pai seja convosco até o amém? Porque a verdadeira profecia é a palavra. Mas cadê as irmãs do fogo? Eu falei: se pegar fogo vai virar cinza. Porque quando a Bíblia fala que Deus é fogo, é para queimar, é para destruir e não é para fazer barulho. Pois eu vou procurar uma igreja que tem profecia. Eu falei: ô irmã, sabe aquela música? Vá com Deus. Passado um tempo, essa irmã voltou: pastor, eu vi uma coisa tão estranha. Não, irmã, vi. Fui numa igreja, pastor pegou uma garrafa, meteu a água na boca, falou: vem aqui agora, que essa água está ungida. Abra a boca. E os irmãos tudo lá. Eu falei: isso é a profecia que você está buscando? Meu irmão, são os evangélicos de hoje. Não é um absurdo isso, Del? Fala a verdade. Água ungida da boca. Meu Deus. Quer ir atrás de profecia? Vá na paz do Senhor Jesus. Mas deixa a bactéria lá, não vai pra... Então, a palavra liberta. Irmãos, vamos parar com isso. Cristão não é infantilizado, imaturo. O cristão, quando ele ouve o chacoalhão do Espírito, ele fala: onde eu estava com a cabeça? O que eu estava imaginando? Porque isso me liberta. A verdadeira palavra me conduz à vida eterna. Eu amo a palavra. Eu amo a palavra. Eu peguei uma frase, achei muito importante essa frase, estava lá na internet, falei: olha, combina com o que eu quero falar com os irmãos. Ou a Bíblia nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta da Bíblia. Irmãos que estão lutando contra o pecado sem ler Bíblia, não vai conseguir. Porque a sã doutrina, o verdadeiro remédio, é aquilo que diz a palavra. Amém, irmãos? Quem aqui pode dizer que é filho de Deus? Diga amém. É mesmo? Você sabe o que diz a Bíblia? Mas os que são guiados pelo Espírito de Deus são
filhos de Deus. Mas os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Eu sou filho de Deus, sou batizado na tenda da paz. Não. Eu sou filho de Deus porque eu nasci, meu pai e minha mãe já é crente. Não. Sou filho de Deus porque eu sou batizado. Não. Os que são guiados pelo Espírito, os que fazem a vontade de Deus, são filhos de Deus. Posso ouvir um amém? Então a palavra que você está ouvindo hoje, a palavra que você ouviu na semana passada, os filhos de Deus colocam em prática. Ela não morre, ela não sai, ela não entra aqui e sai do outro lado. A Bíblia nos afasta do pecado. Mas o pecado, se ele não for mortificado, nos afasta da Bíblia. Forte isso, hein? Eu termino essa ministração fazendo um apelo. Não permita que nada te leve para longe de Deus. Você sabe quem é o único, a propiciação, só o único que é aceito para nos justificar? Qual é o nome dele? Jesus Cristo. Você que não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, está lutando contra o pecado sozinho. Você que ainda não conheceu o caminho, a verdade e a vida, está lutando sozinho. Está na hora de você... Irmãos, outra coisa. Eu vi uma frase que eu achei impactante. E de acordo com os dados estatísticos do IBGE, os desigrejados são chamados evangélicos porque não querem compromisso. Eu quero falar uma coisa para os irmãos. Se você está sem igreja, vou falar uma coisa seríssima. Não estou falando para você se firmar na tenda da paz. Se firmar vai ser uma honra tê-lo aqui. Mas igreja, a gente pertence. A gente pertence à igreja, porque para fazer parte do corpo de Cristo, eu tenho que ser igreja, eu tenho que pertencer à igreja. Não fique sem cear, não fique sem orar, não fique sem congregar, como já tem sido prática de muitos. Como dizem Hebreus, nós não podemos fazer como muitos estão fazendo, a prática de não cultuar, de não congregar, de não ser empático, não ver as necessidades alheias. Nós temos que nos envolver. Se você está nessa condição, resolva rápido, resolva logo, porque estar na presença do Senhor é a garantia. Jesus é a propiciação, ou seja, Ele é o único que Deus aceita para justificar o meu e o seu pecado. E é assim que João termina essa parte da leitura dizendo: Ele é o nosso advogado, porque só Ele que Deus aceita para nos lavar e redimir.